A paz do Senhor Jesus, queridos. Queremos trazer uma palavra de Deus ao seu coração nesta tarde. No livro de Atos, capítulo 9, e o versículo 1 diz assim: a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que acaso achasse alguns dos que eram do caminho. Assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Vejamos aqui o chamado do apóstolo Paulo. Ele era Saulo, perseguidor da igreja de Cristo. Quando Estevão foi morto, ele consentiu com a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado. Foi o primeiro mártir da igreja, foi Estevão. Que ele pregou o evangelho e trouxe uma mensagem, queridos, que ele puxou desde o Velho Testamento, desde o chamado de Abraão até os dias de Jesus Cristo. Estevão trouxe uma palavra poderosa, porém eles se levantaram unânimes contra ele e o apedrejaram. E quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. E ele, antes de morrer, ele disse: Senhor, não lhes impute esse pecado, e expirou. E Saulo, então, como um fariseu, um homem que se achava santo, separado, porque fariseu significa separado, e ele estava então furioso, porque achava que estava combatendo uma seita, e então ele vivia perseguindo a igreja de Cristo. E um dia, enfurecido, ele vem até o principal da sinagoga, até o sumo sacerdote, e lhe pediu cartas para levar à sinagoga de Damasco, a fim de prender os irmãos que se achavam no caminho. Então, indo ele, enfurecido com a sua comitiva, ele tinha certeza que ia chegar lá e ia devastar casas, que ia proibir o culto ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, então Deus realiza uma obra poderosa, e aquele homem não sabia o que Deus havia reservado para a sua vida. Ele não sabia a obra que Deus tinha conferido para ele, porque ele era um perseguidor, porém a vontade daquele homem era fazer a vontade do Senhor. Muitas pessoas têm vontade de fazer a vontade de Deus. Eu creio em Deus e quero fazer a sua vontade, mas agem como um religioso que não conhece o caminho da verdade, que não conhece a obra que Deus realizou através do seu Filho Jesus Cristo. Então Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus, porque de repente, aleluia, ao aproximar-se de Damasco, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele disse: aleluia, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja que palavra poderosa. E ele então ouviu a voz do Senhor que dizia: entrai na cidade e eu te direi o que você deve fazer. Ele entrou cego. E a Bíblia diz aqui que por 3 dias ele ficou sem ver. Porém, como ele era um homem que tinha vontade de realmente realizar a obra do Senhor, ele ficou 3 dias sem comer nada.
aleluia, e nem bebeu nada, ficou em completo jejum, porque queria uma resposta de Deus. Aí de repente aparece um homem chamado Ananias, discípulo do Senhor, e disse para ele, aleluia, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, ele te diz, receba o Espírito Santo. E ele então naquele momento, ele foi livre daquela cegueira, como duas escamas caiu dos seus olhos, aleluia. E ele então a partir daquele momento, ele foi cheio do Espírito Santo, e ele então se levantou e foi batizado nas águas, aleluia. E quando ele se fortaleceu no Senhor, e ele ficou aguardando até o momento do seu chamado, aí chegou o momento em que Saulo aguardou o seu chamado, então o Senhor enviou, e ele se tornou o apóstolo Paulo, pregador dos gentios. E nós citamos o nome deste homem até hoje, porque ele sempre glorificou o nome do Senhor e ganhou milhares de vidas para o reino dos céus. E edificou as igrejas na Ásia, em todos os lugares, que ele pôde realmente pregar a palavra de Deus, nas suas viagens missionárias. Assim Deus quer fazer na minha vida, e Deus quer fazer na tua vida também. Assim como Saulo teve esse chamado maravilhoso, que o Senhor também faça esta obra na tua vida, que você receba esse fortalecimento espiritual, que você receba de Deus esse chamado, para que através da tua vida, muitas almas sejam resgatadas para o reino de Deus. E o Senhor fará esta grande obra, fará este grande milagre, em o nome do Senhor Jesus. Receba no teu espírito. Amém.